Efésios 4:30 está escrito aí. E não, o quê? Viu? A gente começa a ler um texto desse e para, não? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Por que eu não posso entristecer o Espírito Santo? Porque eu estou selado. Paulo disse, você está selado para o dia da redenção. É interessante, irmãos, que esse texto aqui, ele surge num contexto muito interessante. Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele escreve uma das cartas das prisões, porque ele está vivendo uma situação de prisioneiro, não é? Ele diz isso aí no capítulo 4, versículo 1. Você vai entender aí, versículo 1 diz isso, você diz aí. Rogo-vos eu, o preso do Senhor. Mas Paulo está preso e está escrevendo para a igreja de Éfeso. Essa igreja, ela tem uma particularidade muito especial na vida de Paulo. Ele chega a Éfeso já na sua terceira viagem missionária, depois que ele passa pelas regiões superiores da Galácia, passa por Corinto, por Tessalônica, aí ele chega a Éfeso, lá em Atos capítulo 19. E a Bíblia diz que quando ele chega nesse lugar, ele encontra um pouquinho de crentes que nunca tinham ouvido falar que houvesse Espírito Santo. Ele ora e o Espírito se derrama sobre aquelas vidas e ali começa uma igreja. E agora, mais tarde, Paulo está escrevendo para esses crentes algo precioso. A razão de cada epístola, irmãos, no Novo Testamento, é nos conduzir, nos guiar, nos orientar. As epístolas servem de guia para a igreja. Como proceder, como agir, como viver a vida cristã. E nesse momento da carta aqui, o apóstolo Paulo, ele fala, não é? Sobre a necessidade de uma nova vida em Cristo Jesus. É preciso que haja uma nova vida. É preciso que haja uma vida diferente. Porque nós agora não estamos mais presos ao velho homem. E agora estamos vivendo em novidade de vida. E é interessante que ele começa a falar mais propriamente sobre isso a partir do versículo 22. Dá uma olhada aí. Não é? Ele diz assim, despojai-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Vos revestis do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixar a mentira, falar a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graças aos que a ouvem. E aí, se você ler o versículo 31, diz assim: toda amargura e cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia. Sede bondosos para com os outros, compassivo, perdoando, não é? Assim como Deus vos perdoou em Cristo. É interessante que Paulo está trazendo aqui, irmãos, ensinos e princípios para uma nova vida. Para uma vida cristã efetiva, abençoada. Uma vida cristã proveitosa. Como bem disse a nossa querida irmã Beth aqui no início, naquela casa ali em Betânia tinha um Lázaro. E Lázaro testemunhava de que forma? Ela falou, quem lembra? De que forma? Ele atraía as multidões com a sua vida. Ele era um testemunho vivo. Não é? Um testemunho vivo do poder de Deus, da ação de Deus na vida daquele homem. Então, irmãos, nós somos convidados aqui, a sermos um testemunho vivo.
É disso que Paulo está falando aqui. A vida cristã ela não pode ser diferente disto aqui. Nós temos que realmente nos despojar, nos renovar, nos revestir, deixar algumas coisas, tomar algumas atitudes na nossa vida espiritual, na vida cristã, não é? Cuidar com as nossas mãos, cuidar com a nossa boca, cuidar com o nosso coração, enfim. Por que Paulo está dizendo isso? Ele coloca isso aqui, irmãos, e chama a nossa atenção para o verso 30. Ele está querendo dizer, em outras palavras, estas coisas, mentira, ira, palavra torpe, amargura, não é? E dar lugar ao diabo, e continuar com o procedimento velho, estas coisas entristecem ao Espírito Santo. Entristece o Espírito Santo. E muitas vezes eu e você não entendemos, não é? O que está vendo conosco? Meu Deus, por que minha vida está assim? O que eu fiz? Não é? Que o Espírito Santo não está mais trabalhando, não está mais, sei lá, estou meio sem graça. O que está vendo na minha vida? É só você ler a palavra e você vai entender que estas e outras coisas mais entristecem ao Espírito Santo. Entristecendo o Espírito Santo, irmãos, ele fica sem condições de trabalhar, de atuar na nossa vida. Não é? Como é que você triste com alguém vai ajudar alguém, vai estar feliz com essa pessoa, não é? Por alguma razão me entristeço aí com um grandão aqui, né? Com um graúdo, esse eu não chamo de miúdo, esse aqui é graúdo, viu? Aí pronto, ele já não conta mais com a minha cooperação, com a ajuda, sei lá mais o que, né? Poxa, me entristeceu, não tenho razão para... A mesma coisa com o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo é um Deus vivo dentro de nós. É a presença de Deus em nós. Só que pelas nossas atitudes, pela nossa fala, pelo nosso agir, pela nossa maneira de ser, muitas vezes eu e você entristecemos o Espírito Santo. Deixamos ele triste. E em vez dele agir favoravelmente, ele agora vai agir pela nossa disciplina. Ele vai agir pela melhora da nossa conduta. Em vez de ele operar em nós o excelente de Deus, ele vai começar a trabalhar agora para resgatar, sabe, o novo homem, o novo crente, nova mulher, essa nova criatura. E o Espírito Santo triste, irmãos, é a pior coisa, é o pior inimigo que nós podemos ter, é o Espírito Santo triste conosco. Uma pessoa triste, né? Sei lá, você liga e tal, vai lá, dá um jeito, dá uma volta, rodeia, e aí vão comer uma pizza, enfim. E como é que a gente alegra o Espírito Santo? Como é que a gente se acerta com o Espírito Santo? Paulo está falando dessa tristeza do Espírito por uma razão. Ele diz, olha, vocês têm que lutar contra isso para que não entristeça o Espírito Santo, porque vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo aqui ele é colocado como um selo. Você sabe o que é o selo numa carta? É a garantia daquela carta, não é? Você vai no correio, entrega ali a sua carta, e a pessoa tem um selo, não é? Ele tem aquele selo ali. Normalmente faz um selo comemorativo, né? E ali coloca-se aquele carimbo ali, e você olha aquilo tudo, o funcionário vai lá, coloca o selo, pá, pá, pá. Você paga lá o preço da carta e você sai dali tranquilo. Por quê? Por que você sai tranquilo? Hein? Aquela carta vai chegar. Ela foi selada. Ninguém vai mexer naquela carta, ela foi selada. Ali está a garantia. Você liga para a pessoa lá longe, olha, botei no correio, vai chegar. Por quê? Está selada.
Irmãos, isso aqui é grande, isso aqui é forte para nós. O Espírito Santo selou a tua vida. E ele está dizendo para Deus, ele vai chegar. Ela vai chegar. Aleluia. Você vai chegar onde Deus quer. Você vai chegar onde Deus determinou para a sua vida. Porque o Espírito Santo é um selo na tua vida. Agora, essas coisas que entristecem, essas coisas que causam mal ao Espírito Santo, irmão, podem atrapalhar a nossa caminhada cristã. Não é? Hein? Aí a carta vai para o deserto. Pode atrapalhar a nossa caminhada. É por isso que o apóstolo Paulo, ainda aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 13, olha o que ele diz aí, ó. Versículo 13, Efésios 1 e 13. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido também, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O verso 14 diz, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Nós fomos selados com propósito, irmão. Deus tem propósito com a sua igreja. Deus tem propósito com a sua vida. E este selo representa a nossa autenticidade neste mundo. Sabe? Representa a nossa autenticidade. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, você é cristão? Sim. Você é evangélico? Sim. Você é da igreja? Sim. Você é crente? Sim. Você pode responder quantos sim você quiser. Não é? Pode. Você é isso? Sim. Você é aquilo? Sim. Você não faz isso não?Sim. Você não xinga não? Sim. Isso aqui pode falar tudo que é sim. Mas sabe o que vai marcar? Hein? É o Espírito Santo na tua vida. O que vai fazer a diferença em nós, irmãos, não é aquilo que dizemos ser, não é aquilo que pretendemos ser, mas é aquilo que somos através da presença do Espírito de Deus na nossa vida. Nós precisamos ser muito mais do que um crente, muito mais do que um evangélico, muito mais do que uma igreja. Nós temos que ter a certeza do selo do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito é o penhor, ele é a garantia. Sabia disso? O Espírito Santo em nós é a garantia, irmãos. Qual é a garantia que nós temos nessa vida? É a presença do Espírito Santo em nós. É esse selo glorioso do Espírito de Deus na nossa vida. E Paulo diz que nós estamos selados para o dia da redenção. Paulo lá em Romanos 8, ele fala sobre isso. Lá no versículo 22, 23, ele diz que toda a criação geme, está com dor de parto. Geme até agora. Aí no versículo 22 diz assim, nós também gememos. Nós que temos as primícias do Espírito, o selo do Espírito, nós também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O Espírito Santo é a garantia de que nós vamos chegar no céu em nome de Jesus. O Espírito Santo é a garantia de que nós vamos chegar lá em nome do Senhor. Agora eu quero ler com você Isaías 63. Abra sua Bíblia aí. Nós já vamos terminar, não vamos demorar muito. É apenas uma palavra para edificar a sua vida. Aleluia. Isaías 63, versículo 10. Através do profeta, Deus fala para o seu povo. A partir do versículo 7 do capítulo 63, Isaías fala das benignidades do Senhor, dos louvores do Senhor, que o Senhor nos concedeu, a bondade de Deus, que usou de misericórdia, usou de benignidade, não é?
declarou que aquele povo era seu povo, filhos que não mentirão. Na angústia deles ele foi angustiado, o anjo da sua face o salvou, no verso 9. Pelo seu amor e pela sua compaixão os remiu, os tomou, os conduziu todos os dias da antiguidade. Olha quanta coisa Deus fez por Israel. Agora leia o verso 10. Olha o que diz aí. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. E aí o que diz aí? Você está entendendo o que você está lendo? Hein? Deus fez maravilhas no meio do seu povo, benignidade, misericórdia, louvor, bondade, benignidade, né? São filhos, são povo, na angústia eu livrei, o anjo da minha face os salvou, os remiu, os tomou, os conduziu. Mas eles foram rebeldes, contristaram o seu Espírito Santo. O povo de Deus conseguiu entristecer o Espírito Santo. Eles conseguiram entristecer o Espírito Santo. Destarte todas essas obras de Deus na vida deles. Mas eles conseguiram entristecer o Espírito Santo. Aí Isaías, profeta de Deus, diz: pelo que se lhes tornou em inimigo. Você quer ter o Espírito Santo como teu inimigo ou como teu amigo? Em vez do Espírito Santo trabalhar pelo povo, ele trabalha contra o povo. E eu vou te dizer uma coisa, irmão. Nenhum de nós vamos ganhar essa batalha se o Espírito Santo lutar contra nós. Nós vamos perder feio. Então vou te dar um conselho essa noite. Não torne o Espírito Santo teu inimigo. Tenha ele como teu amigo. Coloque ele em lugar de honra. Coloque ele em primeiro lugar na sua vida. Abra o seu coração ao Espírito Santo de Deus e diga: Espírito Santo, eis-me aqui. Faz morada, habita. Tira tudo que é velho dessa casa. Torna tudo novo dentro de mim. Não pense em entristecer o Espírito Santo. Ele é o selo da tua vitória. Ele é o selo da tua garantia. Foi por isso que o apóstolo Paulo, aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, escreveu. Abre aí. 1 Tessalonicenses 5, 19. Olha o que ele disse. Não extingais o Espírito. Não apagueis o Espírito. Parece que vejo o Espírito Santo como uma luz, não é? Algo aceso, uma luz, que ilumina o nosso interior, que ilumina o nosso conhecimento, que ilumina a nossa vida, que traz luz para as trevas que muitas vezes querem tomar conta do meu e do teu coração. Mas as nossas atitudes, irmãos, podem apagar o Espírito. Não é? Uma atitude dessa que Paulo fala lá em Efésios 4, uma mentira, uma ira, uma raiva, uma coisa, sei lá, uma atitude, aí você vai lá e soprou. Ih! Meu Deus, o que eu fiz? Acabei de apagar o Espírito Santo. E como é que acende ele de novo? Apagar é fácil, não é? Não é fácil? A vela está acesa. Você já passou por isso? Eu já. Por algum descuido, você apaga a vela. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Aí você não lembra onde botou o fósforo. Aí fica tudo escuro e você sabe, e agora? Onde está o fósforo? Cadê? Você apagou a vela e não sabe onde está o fósforo. Tem muita gente apagando o Espírito e não sabe como acendê-lo de novo. Apaga o Espírito e não sabe como acender.
Você já imaginou, irmãos, eu e você, apagados? Apagamos o espírito. Não preciso disso. Não quero isso. Troço chato. Vive sem o espírito para tu ver, vive. Vive. Você já viu essa série da televisão americana? Os que caminham mortos, como é? Walking Dead. Não é assim? Eu já ouvi falar desse trem aí. Eu não vejo não, porque eu não gosto das coisas. Mas já vi falar. Que a gente tem que estar meio sabendo das coisas. Não é? É os que caminham mortos. Não é? É, os zumbis da vida. Caminhar sem o Espírito Santo é assim, mas caminhar para a morte. Sem o Espírito, o que somos? É o Espírito que nos fortalece, que nos anima, que nos instrui. É Ele que intercede por nós, ajuda a nossa fraqueza. Sabe, você está lá para baixo, Ele te levanta, Ele te anima, Ele te fortalece, enfim, Ele é tudo na nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo pede encarecidamente à igreja de Éfeso, pelo amor de Deus, meu irmão, olha, não dá lugar ao diabo, não furta, não mente, não xinga, não fala mentira, sabe, larga esse homem velho para lá, tira essa amargura, essa cólera, enfim, melhora a tua vida, para não entristecer o Espírito de Deus. Nós só vamos chegar lá com Ele. Ele é garantia da nossa caminhada.